fácil pra caramba e que tem um talento sem igual e que felizmente está conosco agora na Rádio Bandeirantes, é esse que você vai acionar agora, viu? Felipe Killing falando com a gente ao vivo de Londres. Esse é camisa 10, Joel. Boa tarde, Killing. Bem-vindo. Você sabe que o que acontece na Europa, o que acontece no Reino Unido, é uma antecipação do que pode acontecer aqui no Brasil. Eu digo pode, porque hoje não necessariamente o que ocorre por lá ocorrerá aqui no Brasil, né? Mas vai depender muito da gente. De todo modo, Killing, o que é que vocês estão enfrentando hoje acerca da Covid-19, principalmente com a chegada dessa nova variante, a variante da África, a Omicron? Já fiquei sabendo que tem país aí da Europa que vai adotar, outro país da Europa que vai anotar o lockdown, né, Killing? Muito boa tarde, meu querido. Bem-vindo sempre aqui ao Bora Brasil, viu, Killing? Oi, Killing. Que legal, Joel, Bruna, obrigado por me receber. Obrigado pelas palavras generosas de vocês. Sempre um grande prazer estar aqui. E agora foi o governo da Alemanha que anunciou novas medidas. Um lockdown para as pessoas não vacinadas. Foi um anúncio que a chanceler Angela Merkel fez na TV ao lado do Olaf Scholz, que é o sucessor dela, que deve assumir ainda este ano o cargo de líder político da maior economia da Europa. E ainda ela falou que tanto o governo federal como governos estaduais aprovam a vacinação obrigatória na Alemanha a partir de fevereiro. Essa vacinação obrigatória ainda precisará ser aprovada pelo parlamento, mas tanto Angela Merkel, do Partido Conservador de centro-direita, como Olaf Scholz, que é o próximo líder do partido de centro-esquerda, concordam. Então, é bem provável que isso seja aprovado pelo parlamento alemão e aí teremos mais um país aqui no continente tornando a vacinação obrigatória. Lembrando que a Áustria já está trabalhando nas questões legais para a vacinação ser obrigatória a partir de fevereiro. Quem não tomar a vacina pode receber uma multa de 6.400 euros, isso dá algo em torno de 46 mil reais, e a Grécia anunciou que a partir de 16 de fevereiro, quem tem mais de 60 anos e não se vacinar terá que pagar uma multa de 100 euros por mês, cerca de 630 reais. A Alemanha vê o número de novas contaminações disparar. A Angela Merkel disse que está muito preocupada com esta quarta onda. Enquanto a Europa enfrenta uma quarta onda, vê também a variante Omicron se espalhar por aqui. O Reino Unido já registrou quase 20 casos, inclusive transmissão comunitária de pessoas que não têm ligação com viagens ao sul da África, mas a verdade é que a variante Omicron é como se fosse um grande quebra-cabeça e a cada dia a ciência vai descobrindo uma pecinha. Só que para completar esse quebra-cabeça e ter a ideia real de como esse vírus funciona, os especialistas dizem que será necessário esperar umas 2 semanas. Mas já se sabe, por exemplo, que é uma variante que se dissemina muito rapidamente. Olha só os números na África do Sul. Há 2 semanas, a média era de aproximadamente 400 infecções por dia. Na semana passada, passou de 1.000. Ontem, 8.500 novos casos. Então, isso é uma preocupação, porque quanto mais gente contaminada, a chance de crescer o número de hospitalizações é grande. E na província de Gauteng, que é na África do Sul, onde acontece o principal surto, houve um aumento de 144% de novas internações. Então, os cientistas estão tentando entender exatamente os impactos dessa nova variante nos vacinados e em outras populações também. Lembrando que os sul-africanos são muito mais jovens do que os europeus, por exemplo, né? Muita gente morreu no norte da Itália porque tem uma população mais velha. Então, existe esse temor de como a variante Omicron pode se comportar em diferentes faixas etárias. O Killing, acho que você tocou em alguns pontos importantes. Um deles é que temos que ganhar tempo, né? E ganhar tempo hoje é você conter o avanço da doença para que você tenha condição de entendê-la e tomar as decisões de acordo com essas informações que vão surgir nessas 2 semanas que você acabou de dizer. Agora, o aumento de número de casos é preocupante? Sempre foi. Só que é diferente o aumento do número de casos na África do aumento de número de casos na Europa e aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil nós temos uma parcela da população considerável, já vacinada, né? Diferente da África. Então, o crescimento de novos casos na África, por exemplo, se traduz diretamente em quê? Internações e mortes. Porque lá não tem vacina. Lá pouquíssimas vacinas foram aplicadas. A média do continente está em torno de 5%, 6% apenas. João Rossetti,
Qual a porcentagem de vacinados no Brasil hoje, você que já tem o número atual? Você tem aí os números atuais? Tenho sim, Joel. No Brasil, nós temos a primeira dose administrada em 81,6% da população, a segunda dose administrada em 66,9% da população e a terceira dose em torno de 8% da população. Isso dá uma média de 154 pessoas vacinadas, 154 pessoas vacinadas por milhão. Tá, e sem falar nas pessoas que já adquiriram a doença e hoje têm anticorpos. Então, um aumento de casos aqui no Brasil não necessariamente pode se traduzir diretamente em um aumento proporcional de internações e um aumento proporcional de mortes também. São situações diferentes. Eu acho que a análise para tomada de decisão aqui no Brasil, hoje ela não deve mais se basear em aumento de casos, mas sim internações e mortes. Porque hoje, esse cidadão vacinado, ele pode até contrair a doença, mas dificilmente ele vai ao hospital, dificilmente ele será hospitalizado. Bruna Barbosa, ontem nós entrevistamos a doutora Melanie, aqui no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes, e já há uma antecipação importante que vem lá do Ministério da Saúde israelense, correto, Bruna? Correto, em relação à vacina da Pfizer, estudos preliminares mostrando que a vacina da Pfizer é ligeiramente, ela é só um pouquinho menos eficaz contra a nova variante, a Omicron. Ela é 95% eficaz quando a gente fala da Delta e cai para 90% quando a gente fala da nova variante, o que indica que é uma excelente vacina também nesse caso. E Joel, Killing, ouvintes, olhem que interessante um dado que o Daniel Batista, nosso chefe de reportagem, compartilha aqui com a gente, tem tudo a ver com o que estamos falando. João, qual que é o número de vacinados no Brasil hoje? Com quantas doses, Bruna? Uma dose? Uma dose temos 77%. Na verdade, 81%. 81%. E Duas 66% doses com 2%. Exato. Vejam a cobertura vacinal de São Paulo. A gente fala em 76,15% com 2 doses da vacina. E olha esse comparativo se a gente coloca São Paulo com outros países da Europa. Espanha, 80%. Coreia do Sul, 80%. Japão, 77%. E São Paulo com 76%. Então é uma comparação que tem tudo a ver com o que a gente está falando. China 75%, Itália 73%, França 70%. Se São Paulo fosse um país, ele estaria no topo aí dos vacinados. Estaria no topo, ao lado de Espanha, Coreia do Sul e Japão. Então por isso que é injusto, Killing, você tomar a decisão de acordo com o aumento de casos. Não adianta você pensar, por exemplo, em fazer um lockdown aqui no Brasil, fechar a economia porque os casos estão aumentando, porque não vai adiantar nada. Você vai só quebrar as empresas, quebrar as pessoas, sem necessariamente ter um efeito interessante, como foi o efeito lá de trás, quando ninguém estava vacinado. Hoje nós temos que lidar com a doença, sim, sabendo que o cidadão ele pode ser infectado, mas se ele tiver vacinado, ele não vai para o hospital. As decisões que vocês estão tomando aí na Europa têm essa mesma linha de raciocínio ou as decisões estão sendo tomadas em cima, assim, do aumento de novos casos, Killing? Ô Joel, aqui na Europa, infelizmente, ao contrário do Brasil, tem uma parcela considerável da população que não quer se vacinar. E isso causa muito temor em governos, até por isso existe esse debate sobre a obrigatoriedade da vacina em algumas regiões. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que 66% dos europeus estão completamente imunizados, ou seja, 1/3 não tomou a vacina. Isso representa 150 milhões de pessoas. E a maioria dessa parcela não toma a vacina porque não quer, porque há doses aqui. E isso manda uma mensagem muito preocupante para governos. Há muitas manifestações contra lockdowns e medidas restritivas que os governos estão adotando, mas os governos falam, poxa, mas vocês precisam se vacinar. Aqui cada governo está tomando a própria estratégia de acordo com a taxa de vacinação e principalmente de hospitalizações. Você vê a Espanha e Portugal não estão falando em lockdown, né? Falam do uso de máscara, medidas muito mais leves e fáceis da população acatar. Já países onde houve uma estagnação da vacinação, como a Alemanha, a Áustria, a gente tem falado de lockdown e vacinação obrigatória. Então o ponto-chave é justamente esse. O brasileiro tem consciência da importância de se vacinar e os dados mostram que a vacina da Pfizer ainda é muito eficaz contra a variante Omicron e a resposta de muitos governos tem sido tome a vacina. Hoje, o Boris Johnson, primeiro-ministro aqui do Reino Unido, tomou a dose de reforço.
foi para a TV, mostrou tomando a vacina, ele que já foi na UTI, parou na UTI por conta da Covid, já tomou 2 doses da vacina, hoje tomou a dose de reforço para dar o exemplo para a população se vacinar e conter essa nova onda. Comparando sempre o que acontece na Europa com o que poderia acontecer e que, na minha modesta opinião, não acontecerá aqui no Brasil. Algumas coisas jogam a nosso favor e outras coisas jogam a desfavor de vocês aí. Por exemplo, a vacina que vocês tomaram, a segunda dose que vocês tomaram por aí, já está prestes ao vencimento, porque nós sabemos que depois de alguns meses os anticorpos caem e muito. Nós demos sorte da chegada da cepa Delta aqui no Brasil acontecer quando nós tínhamos acabado de tomar a segunda dose. E agora estamos tendo sorte novamente, porque a população brasileira já está sendo revacinada. Um outro ponto diferente que joga a nosso favor e que não é favorável para vocês. Aí há isso que você acabou de dizer para a gente. Uma resistência muito grande às vacinas, o que não há aqui no Brasil, felizmente. E um outro ponto. Vocês estão no inverno. No inverno acontece o quê? As pessoas ficam em ambientes fechados, ficam mais aglomeradas, diferente do que estamos enfrentando agora aqui no Brasil. Então nós temos, olha, todas as condições para driblar a chegada dessa nova cepa aí. Porque pelo que eu entendi, Killing, essas mudanças, decisões que estão ocorrendo aí na Europa, não tem nada a ver com a chegada da Ômicron, né? É uma quarta onda. Tem tudo a ver com o que vocês já vêm enfrentando há um bom tempo, com essas cepas presentes aí, com certeza com a Delta prevalente, não é? Exatamente. A Europa já estava tomando várias medidas contra essa quarta onda. Só que em meio a essa quarta onda surge uma nova variante, em que a ciência tem mais pontos de interrogação do que respostas sobre como que ela pode agir. Então a Europa continuou tomando as medidas para tentar frear essa quarta onda e ainda tem tentado acelerar a campanha de vacinação para conter a possível disseminação dessa variante Ômicron, que ainda não se sabe exatamente como ela vai agir no corpo de pessoas, dos vacinados, dos não vacinados, são muitas incógnitas. Então a cautela tem sido uma palavra muito falada aqui na Europa, é preciso ter cautela, a gente não sabe o que pode acontecer com essa cepa, essa pandemia já deu várias rasteiras no mundo, pegou muita gente desprevenida, então por isso que a Europa está mantendo as restrições por conta dessa quarta onda e ainda fazendo coisas pontuais para evitar que a variante Ômicron se dissemine. Uma das coisas que a Europa tem feito é um sequenciamento genético, né? O Reino Unido é um país que faz muito sequenciamento genético para identificar exatamente onde os contaminados estão, isolar essas pessoas e quebrar a corrente de transmissão da Ômicron, que parece ser de fato uma variante que se espalha com muita facilidade. Tomemos as nossas decisões aqui. Hoje o prefeito da cidade de São Paulo já tomou uma decisão embasada em uma recomendação da área da saúde do governo do estado. Não teremos Réveillon. Você, nosso ouvinte, já está sabendo, já recebeu essa notícia, mas é importante reforçar para vocês. Nós temos que ter, de um lado, os gestores tomando as decisões e, do outro lado, a população não somente acatando, mas agindo. E agir agora é tomar vacina. Você que não tomou a segunda dose, por favor, corra atrás da segunda dose. E você que está prestes a tomar a terceira dose, fique aí na expectativa, porque não tem nada melhor do que você se proteger. E hoje nós temos condição, sim, de seguir e protegidos, Bruna Barbosa. Killing, para a gente fechar, vou aproveitar que o Joel tocou nessa questão de festas. Ano Novo, Réveillon, Natal, tudo isso acontecendo e uma movimentação muito grande em qualquer país que a gente pense. Como é que a Europa está pensando em controlar essas festas? É claro que tem todos esses lockdowns, algumas medidas mais restritivas que você já falou por aqui, mas como é que deve ser nesse período festivo? E para a gente fechar sobre protestos, alguns países da Europa algumas pessoas fizeram protestos contra a vacina, como você bem disse aqui, as pessoas que são contra a imunização e contra lockdowns, contra fechar a economia. Como é que isso acontece, por exemplo, na Alemanha hoje, com essa nova paralisação? O que as pessoas estão fazendo nesses países? Tem muita gente indo para a rua contra lockdown de novo? Tem, viu, Bruna? Muita gente protestando contra novas medidas restritivas, mas é aquela coisa, né? O governo afirma, a gente está precisando voltar com muitas medidas restritivas porque muita gente não quer se vacinar, então se vacine. Até por isso vem esse debate sobre a obrigatoriedade da vacina. Mas desde o início da pandemia, toda vez que alguns governos adotavam medidas restritivas, havia protestos, às vezes quebra-quebra, pessoas presas, mas mesmo assim os governos foram adiante.
só que é uma parcela menor da população que vai fazer esses protestos, mas é uma parcela bastante barulhenta. Em relação a festas, vários governos já cancelaram Ano Novo, Natal, tem lockdown. A Alemanha, por exemplo, já falou que não vai ter Ano Novo por lá, não vai ter venda de fogos de artifício. E o Joel tocou mais cedo num ponto muito importante, que é inverno no hemisfério norte durante as festas de final de ano. E essas reuniões, de fato, acontecem em bares fechados, sem ventilação, na casa das pessoas, ambientes muito propícios para a disseminação do coronavírus. Então, os governos estão colocando o pé no freio para evitar que haja uma aglomeração em casas, em bares, em restaurantes sem ventilação, porque isso vai potencializar a disseminação do coronavírus. Inclusive, Portugal vai adotar o trabalho remoto e também o estudo remoto nas 2 primeiras semanas de janeiro, justamente após as festas de final de ano, para evitar que tenha uma grande contaminação da população que se reuniu em ambientes fechados e aí depois vai para o trabalho, vai para a escola e acaba passando o vírus adiante. Então, vários governos estão tomando medidas para evitar que as festas de final de ano se transformem num pesadelo. Killing, meu amigo, muito obrigado pela sua importantíssima participação, como não poderia ser diferente. Dê um beijo no Luquinha, viu? Lucas Killing, futuro jogador do Liverpool, com toda certeza, um futuro craque. Tá tudo bem com a família aí, Killing? Tá tudo ótimo, Gel. Muito obrigado. O Lucas está começando a dormir um pouco melhor agora, acorda só de 3 em 3 horas, a gente agradece. Já está com quase 5 meses e já compramos até árvore de Natal, vai ter o primeiro Natal aqui, enfim. Estamos super felizes, viu, Gel? Mas dá trabalho. Você tem 4, sei lá, você tá maluco ter 4 filhos. Pelo amor de Deus, eu já arrepiei aqui com esse dorme só de 3, acorda só de 3 em 3 horas. Meu Deus do céu, Killing. Porque não tinha televisão naquela época, né? Maluco, 4 filhos, meu Deus do céu, eu já tô rebolando com um. Joel é um guerreiro. Você sabe que hoje com internet, celular, essa molecada quer saber mais do celular, viu? Então eu acho que teremos poucas crianças daqui pra frente. Não, 4 não há a menor hipótese. Ô, Killing, muito obrigado. Um beijo, querido. Até amanhã cedo lá na tela da Band no Bora Brasil, tá bom? Valeu, Killing. Um beijo. Combinado. Beijos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.